É isso, vamos conferir como foi o dia dos presidenciáveis. Vamos conversar ao vivo com a repórter Nani Cox, que acompanhou e tem as informações. Nani, seja bem-vinda, boa noite a você. Conta pra gente como foram as agendas de Jair Bolsonaro do PL e também de Ciro Gomes do PDT. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que acompanham a Jovem Pan. Bolsonaro iniciou hoje uma série de lives que pretende transmitir pelas redes sociais até o dia da eleição. Ele apresentou os candidatos a governo, a Senado e deputados que ele apoia em cada região aqui do país e pediu ajuda de quem estava acompanhando a live para eleger esse grupo. Mais cedo, em uma conversa com apoiadores no Cercadinho, Bolsonaro falou sobre investir em educação. Até há pouco tempo, no tempo Lula, Dilma, um garoto se alfabetizava no 3º ano do ensino fundamental. Olha só, eu lembro quando cheguei na escola, toda a minha família, meus filhos, minha mãe, já fez com que todos chegassem alfabetizados e escrevessem as letras todas do alfabeto. Depois a educação foi caindo, uma desgraça durante o PT. Começamos a recuperar isso há alguns meses. Tem um programa, um aplicativo finlandês que nós pegamos esse aplicativo, fizemos a devida adaptação para nós e hoje a alfabetização está levando em média 6 meses. Logicamente tem o trabalho do professor, que é indispensável, mas esse grafogame, tá, que está permitindo a garotada se alfabetizar rapidamente. O candidato do PDT, Ciro Gomes, participou de uma sabatina promovida pela FAAP e pelo jornal Estado de São Paulo. Ciro negou que tenha um racha dentro do partido depois de notícias de que dissidentes do partido, da sigla, estariam elaborando uma carta de apoio à candidatura do candidato do PT, o ex-presidente Lula. Ciro disse também que nunca elogiou o Bolsonaro e acusou o PT de financiar um gabinete do ódio para lançar notícias falsas contra ele. Ciro ainda afirmou que é um dos únicos candidatos entre os principais colocados que agiu a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Eu considero o Bolsonaro um bandido despreparado e por isso eu sempre fui oposição ao Bolsonaro. Eu fui às ruas pelo impeachment do Bolsonaro. Eu assinei 3 pedidos de impeachment do Bolsonaro. Eu fui à Corte Internacional de Haia representar contra o caráter genocida do governo Bolsonaro, porque o Brasil tem 3% da população do mundo e aqui morreram 11% das pessoas que morreram de Covid-19. Ninguém fez oposição. Sabe quantas vezes o Lula foi às ruas pelo impeachment do Bolsonaro? Nenhuma. Sabe quantos pedidos de impeachment o Lula assinou contra o Bolsonaro? Nenhuma. Bom, em instantes a gente volta aqui na programação para dar mais detalhes da agenda de hoje de outros candidatos ao Palácio do Planalto. Daniel. Legal, a agenda de Ciro Gomes e Jair Bolsonaro em destaque com a Nani Cox. Daqui a pouco a gente volta a conversar, Nani. Mais análise, mais opinião. Começa essa rodada com a Cris Grêmio. Cris, vamos destacar essa agenda de Ciro Gomes. Participou de uma sabatina promovida pelo jornal Estado de São Paulo em uma faculdade tradicional aqui da capital paulista e chamou a atenção justamente quando ele se referiu ao presidente Jair Bolsonaro como bandido. Disse que apoiou os pedidos de impeachment contra o atual presidente e é possível perceber uma mudança de tom na retórica de Ciro Gomes. Qual é a razão na sua avaliação, Cris? Ele está bastante irritado com essa militância do PT para tentar roubar no primeiro turno os votos de Ciro Gomes para o candidato do PT, e está irritado com razão, né? Ele tem que, se ele está se lançando de novo, mais uma vez, a disputa e a presidência, ele tem que manter até o fim a crença de que ele pode sim ter alguma chance, não pode entregar o jogo assim e pedir para os eleitores dele saírem votando em outro candidato. Agora eu queria falar das bravatas, né? Porque é inacreditável xingar o presidente da República de bandido, e isso é um mero xingamento, porque ele não traz nem a prova de um crime e muito menos a acusação. Ele apenas diz que é bandido. Mas qual foi o crime que ele viu o presidente Bolsonaro cometer? Ele diz, eu fui para o tribunal de Haia acusar de genocídio. Não, desculpe, Ciro, isso não é prova de crime nenhuma.
Porque se a gente for pegar, então, Estados Unidos, Índia, China, que a gente, na verdade, nem tem os números reais, mas países maiores que o nosso e que provavelmente tiveram mais mortes do que aqui, Estados Unidos com certeza teve, vai acusar de genocídio também os governos de lá, o presidente Biden, ou o indiano, ou o chinês, duvido que vai fazer isso. Então, é bravata eleitoreira. Agora, ele pelo menos fala uma verdade em relação a esse adversário que está tentando roubar seus votos, né? Fala que o PT montou um gabinete de ódio para espalhar fake news contra ele, não só contra ele, né? Está espalhando fake news contra ele, contra o presidente Bolsonaro, e faz tempo, não é por causa de eleição, não. Aliás, o PT se vangloria desde eleições passadas de ter sido o idealizador, o criador do que eles chamavam de MAVs, os militantes em ambiente virtual, que nada mais é do que gabinete de ódio, uma espécie de uma central de telemarketing com pessoas pagas com dinheiro do partido, que a gente sabe que é dinheiro público, né? Porque tem os fundos partidários e eleitorais abastecendo isso. Essas pessoas estão ali trabalhando, entre aspas, passam o dia inteiro criando perfis nas redes sociais para atacar adversários. Fazem isso contra adversários, fazem isso contra nós, jornalistas, contra qualquer um que eles achem que estão atravessando o caminho deles. Então, nesse aspecto, o Ciro foi verdadeiro na fala. Constantino, com você, a agenda do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Hoje ele enfatizou essa questão de políticas, de propostas para a área da educação, falou da importância de se criar ambiente para que a alfabetização ocorra até os 6 anos de idade, o que, segundo ele, isso já está acontecendo. Te pergunto, a alfabetização é ainda uma grande preocupação aqui no Brasil? Não resta a menor dúvida, e avançou muito no governo Bolsonaro. O secretário Carlos Nadalim, responsável por isso, é alguém muito sério e que trouxe a tão falada ciência, que muitos colocam da boca para fora, mas não entendem. Ele trouxe isso como um método real de alfabetização no país. E isso está permitindo grandes avanços nessa área. Infelizmente, Lívia, nós temos uma ala quase majoritária da velha imprensa, militante, que virou partido de oposição e se recusa a reconhecer qualquer virtude, qualquer acerto, qualquer conquista que venha deste governo, porque precisa, a todo custo, atacar, demonizar o presidente e torcer pela volta do ladrão à cena do crime, como diria o seu vice, Geraldo Alckmin. Então, eu convido todos os telespectadores da Jovem Pan a se aprofundarem mais no trabalho muito importante que Carlos Nadalim e sua equipe têm feito à frente da Secretaria de Alfabetização do MEC.